Meu nome é Mônica Batello, eu sou produtora cultural e também trabalho com relações internacionais, mas o meu hobby é filosofia, antropologia, e eu uso um pouco disso, além de estudar cristologia, religião, etc. Filosofia, eu também enveredo pela religião afora. E dentro da Igreja Nossa Senhora do Brasil, eu já trabalhei com um grupo de jovens universitários e aí eu comecei a fazer uns trabalhos para mim mesma. E passei a ver as coisas de uma maneira muito diferente. E a palestra que eu vou dar hoje para vocês inicialmente a gente falou em cultura geral, só que a coisa começou a enveredar por um outro... Nós vamos chegar na cultura geral, mas eu queria começar falando sobre uma palavra que foi escolhida pela Oxford Dictionaries, que é a empresa que publica os dicionários, os famosos dicionários da Universidade de Oxford, que foi a palavra post-truth, pós-verdade. A pós-verdade, o que é isso? E a definição simples de pós-verdade é a referência narrativa sobre algo que, mesmo não existindo objetivamente, como fato concreto... Oh, deu-se a luz, que maravilha! Como fato concreto e real, ela teria o poder de impactar a sociedade e a opinião pública em razão de ser atrativa, emocional, inusitada, e principalmente ela molda a opinião pública e com fatos objetivos. Por exemplo, supostas conversas e o suposto apoio do Papa Francisco ao Donald Trump, por exemplo, foi assim exaustivamente desmentido, mas não adiantou. Aquilo já tinha virado notícia, não adiantou. Assim como também quando houve aquela eleição para o Brexit, um monte de notícias desencontradas sobre a saída da Inglaterra da União Europeia aconteceram e, bom, foram também desmentidas, mas não adianta. Quando a coisa chega nesse ponto, as pessoas preferem sempre a mentira. Elas preferem a mentira. Mesmo que não corresponda aos fatos objetivos e concretos, a pós-verdade tem esse nome interessante, né? Ela produz uma realidade própria em termos de comunicacionais, né? Ela tem ela efetivamente ela existe, ela passa a existir. E como narrativa, além de existir, ela passa a integrar o imaginário da gente. Eu digo da gente, de todos nós e do mundo todo, porque dependendo do grau do assunto, ela passa a correr o mundo afora. Como no caso, por exemplo, do Donald Trump, que eu acabei de dizer. E aí eu lembrei muito do Goebbels, que era o marqueteiro do Hitler, né? Que uma mentira contada milhões de vezes vira verdade, né? Quer dizer, é nefasto isso. Foi nefasto, né? O Terceiro Reich se virou uma realidade através da mentira do Goebbels, né? Bom, tinha um político mineiro, Gustavo Capanema,
que ele dizia que a política, em política, mais importante que o fato é a versão, né? Então, grosso modo, a pós-verdade seria exatamente a produção da versão, não importando o amparo de fatos, né? E aí eu fiquei pensando, por que a Oxford Dictionary resolveu que o termo pós-verdade, como palavra do ano, era uma coisa assim tão veemente, né? Parece claro que se deveu ao impacto que isso está tendo na mídia, de modo geral, né? E um fenômeno que se cristaliza logo e vai chegando no seu ápice na comunicação de massa. E a pós-verdade parece ser uma regra e não mais uma exceção. Parece que agora já virou uma coisa que está entranhada dentro da nossa cultura e já não tem mais jeito. E aí, então, eu comecei a pensar em outros exemplos anteriores de pós-verdade. E aí eu lembrei de uma peça do Ibsen, que é um dramaturgo norueguês, Henrik Ibsen. Ele escreveu O Inimigo do Povo, em 1882, em que o médico ele aponta uma pequena cidade que era um balneário, ele aponta que a água daquele balneário ela está completamente contaminada e está trazendo uma infecção. E, bom, esse médico se vê sozinho, abandonado pelo povo todo. Todos preferem fingir que não está acontecendo absolutamente nada para não ver os seus lucros irem embora. E, quer dizer, a conveniência lucrativa da coisa, ou seja, a conveniência lucrativa acabou fazendo com que se sucumbiu a verdade que é incômoda, né? Quer dizer, a verdade é incômoda. Nós não queremos perder o nosso lucro, né? Mas também, de outra forma, também não queriam perder o movimento da cidade. Portanto, é um caso de pós-verdade, que já naquela época já se falava. Aí eu pensei na escola de base também, né, que acabaram com a vida dos donos daquela escola com uma história absolutamente mentirosa, que quando se descobriu que era mentira, deram umas notinhas de rodapé desse tamanho, acabaram com a vida dos proprietários daquela escola. E eu acho que isso já deve fazer uns 25 anos, né? Uma coisa assim. Foi uma coisa terrível, horrorosa, e nunca chegou lá. E mais um exemplo engraçado sobre a pós-verdade é um filme do John Ford, um western, O Homem que Matou Facínora. Esse é um filme de 1962, em que um senador americano ele havia obtido um tremendo sucesso porque ele tinha ganho um duelo contra o tal do Facínora, que era um tal de Liberty Valance. E ele volta para a cidade muitos anos depois e conta que de verdade não foi ele que matou. Ele na verdade era um janota. Quem tinha matado era um sujeito que estava em cima do telhado e esse cara tinha acabado de morrer e ele tinha ido para o enterro desse sujeito. E um jovem jornalista foi até o jornal contar essa história para o editor e falou assim, bom, e agora? Eu conto, porque afinal de contas assim, vai desmontar o mito, a mitologia desse sujeito, desse senador. E tem uma frase muito interessante que eu peguei até um vídeo para ver de novo.
Meu jovem, isto é o Oeste. Aqui, se a lenda é maior que a realidade, publique-se a lenda. Então, nesses exemplos que eu citei, aí eu fiquei pensando, né? É a metamorfose mesmo da realidade, né? Quer dizer, todo mundo prefere a distorção mesmo, a manipulação das informações. E quantas manipulações a gente não vai ver na nossa história, na história da humanidade? Quantos heróis da história, ao longo da história, a gente já não deve ter estudado e não deve ser heróis coisíssima nenhuma, né? Mas, porém, eu fico pensando que no momento que a verdade é descartada, como foi descartado no caso do filme do John Ford, né? Simplesmente descarta, joga fora a verdade, a massa joga, né? E aí eu penso, é isso que a gente quer para os nossos filhos? É isso que a gente está vendo hoje acontecer dentro da mídia diariamente. O modo de agir da comunicação hoje é esse. Todos os dias, o interesse da mídia é o quê? Atrair a atenção, quase que roubar o coração e a mente das pessoas, transformar essas pessoas que antigamente eram os usuários de mídia e hoje eu já chamo de consumidores, porque eu acho que todo mundo aqui é tratado como consumidor, ninguém mais é tratado como usuário de informática. Eu acho que todo mundo hoje é tratado como consumidor. As pessoas têm hoje um comportamento absolutamente midiático. As pessoas todas querem ser mídia. As pessoas hoje querem ser stars. As pessoas hoje, por exemplo, os jovens hoje não se vestem mais, né? Eles parecem meio fantasiados, né? As pessoas não se arrumam mais, elas vão se produzir. Como se elas fossem para o palco, como se elas fossem para viver sob os holofotes, exatamente. Elas não querem uma vida normal, elas se recusam a viver uma vida normal, porque a normalidade virou uma coisa chata. Caetano Veloso falou uma coisa para mim. Ele falou, eu odeio fazer show no Rio de Janeiro porque você não sabe mais quem é plateia e quem é artista. Todo mundo é artista no Rio de Janeiro. E é uma coisa estranha isso, né? É uma coisa bem esquisita, mas é o que está acontecendo. Está realmente acontecendo isso. Todo mundo quer se mostrar. E assim, fazendo uma vênia de gracinha, o Botox, o seio de silicone, também é a pós-verdade. Porque as pessoas estão se fazendo isso. As pessoas estão fazendo com elas mesmas isso, né? E a vertente, as principais, agora entrando já no conhecimento geral, né? As principais vertentes da engenhosidade humana, né? do conhecimento humano, a ciência, a religião, a arte, a tecnologia, a filosofia, tudo isso sempre tiveram um escopo da busca pela verdade. A gente sempre procurou sair da obscuridade para a luz da realidade, buscando o conhecimento. E hoje, tanto faz. Hoje, nada. Hoje, tanto faz a verdade como a mentira. Hoje, tanto faz. A pós-verdade fez com que a categoria das coisas tenha virado uma geleia geral, né? E diluiu as fronteiras entre o real e irreal, entre o verdadeiro e o falso, entre o moral e o amoral, e o mundo
dessa coisa do verdadeiro e do não verdadeiro me faz lembrar muito aquilo que o Papa, tanto João Paulo II quanto o Bento XVI, já antes do Bento XVI ser Papa, eu me lembro de uma homilia dele de 18 de abril de 2005, em que ele fala da ditadura do relativismo. Eu acho que isso é pior que o relativismo. E eu acho que nós temos... Quer dizer, eu penso assim, será que é esse mundo que a gente quer para os nossos filhos? E eu fiz uma pesquisa. E eu fiz uma pesquisa baseada numa outra pesquisa sobre quanto tempo as pessoas ficam no computador. Quanto tempo os jovens ficam no computador? Os nossos filhos, eles ficam 5,3 horas no computador por dia. E se a gente for contar o celular 9 horas por dia, quantas horas eles ficam na escola por dia? Quantas horas eles ficam em casa por dia? E é através do celular que eles recebem todas essas informações, né? Então, todas essas informações. E que informações são essas, né? Essas informações, eu fiz uma relação aqui de coisas, porque eu acho que a gente, como pais, ou parentes, ou família, amigos, educadores, a gente tem que se unir em torno deles, porque a gente tem que preservar esses jovens, porque a conectividade ela traz um universo de falsidade, de informações equivocadas, mensagens agressivas, principalmente agora, né, com essa coisa dessa política que tem de agressividade dentro da internet, os coxinhas, os não coxinhas, e quem é PT, quem não é PT, um monte de criações apócrifas. O próprio Jabor disse, o que tem de coisa que dizem que fui eu que escrevi, que não fui eu que escrevi. Pornografia, intolerância, pedofilia, etc, etc. Quer dizer, nossos filhos estão vendo isso todos os dias. E essa agora tem a baleia azul, né? Então, eu fiquei um pouco assustada quando eu vi que essa moçada pode ficar até 9 horas diárias no celular, navegando, né? E aí eu me pergunto, será que a gente não pode tentar voltar? A gente lia, por exemplo, eu leio e lia para minha filha. E a gente em casa tem o hábito da leitura, de livros. Será que a gente não pode tentar voltar e tentar ajudá-los a sair um pouco desse mundo e tentar trazê-los para uma verdade chata, mas pura e simples, né? E eu acho que professores, pais, etc., tem essa função. E talvez também tentar voltar a fazer uma coisa que todo italiano gosta, fazer as refeições familiares na mesa, todo mundo junto. Eu acho que é isso que a gente precisa procurar ser menos midiático e mais pé no chão. E é esse o meu recado.